Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori. E daqui a alguns dias, na segunda-feira que vem, segunda-feira próxima, tem sorteio da Sul-Americana. Então, trouxe aqui um vídeo para falar bem brevemente sobre os possíveis adversários do Santos aí nessa fase de grupos. Agora que já foram definidos todos os times que vão participar da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente lembra que a Sul-Americana é uma herdeira, digamos assim, da antiga Copa Conmebol, que o Santos já foi campeão, depois virou a Copa Mercosul, e aí ganhou esse status de Copa Sul-Americana muito nos moldes da Copa da UEFA, que é uma, digamos, torneio continental de segunda importância em relação à Liga dos Campeões, assim como a Sul-Americana é em relação à Libertadores da América. Então vou falar aqui dos times classificados e um pouco de como foi o processo, né, da classificação desses times, não de todos, porque eu não vou saber aqui exatamente como que foi cada um, mas só para a gente ver o que aconteceu aqui com esses times. Então vamos falar dos possíveis adversários do Santos na Copa Sul-Americana 2023. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí quem você espera pegar nesta Copa Sul-Americana, que parece ser mais difícil do que foi a do ano passado, em que o Santos conseguiu sofrer muito para se classificar num grupo que tinha Banfield e Universidade Católica do Equador e o time do Chile, que eu não vou lembrar agora, mas enfim, era o União La Calera, né? Era o União La Calera. Então eram times que o Santos deveria ter conseguido ir um pouco melhor, mas não foi o caso. Nesse ano tem alguns adversários um pouco mais conhecidos, até com mais participações na Libertadores. E esse ano a gente lembra que os times se classificam ficando em primeiro ou em segundo do grupo. O ano passado só o primeiro lugar se classificava de cada grupo. E aí enfrentava o time que tinha sido eliminado da Libertadores, o melhor terceiro colocado, né, dos grupos da Libertadores. Esse ano não. Esse ano quem se classifica em primeiro, se não me engano, avança uma fase direta. Quem se classifica em segundo enfrenta quem vier, o terceiro lugar, né, o terceiro lugar de cada grupo da Libertadores. Se eu não estou enganado, essa foi a mudança da regra esse ano. Então, alguns times já estavam garantidos pela questão do campeonato local, né? Caso do Santos, São Paulo, que estavam mais bem colocados no Campeonato Brasileiro, mas não a ponto de ir para a Libertadores. E aí teve os times que enfrentaram a pré-sul-americana, digamos assim. Eram confrontos só dentre os países e só com países que não fossem tipo Brasil e Argentina. Então, na Venezuela, Caracas e Porto Cabello se enfrentaram, Estudiantes de Mérida e Deportivo Táchira. O Porto Cabello passou e o Estudiantes de Mérida também. Então, 2 times de cada país conseguiram a classificação. Para além deles, também os eliminados da segunda fase da Libertadores, né, daquela pré-Libertadores, tipo, a segunda ou terceira, né, porque tem uma fase que os brasileiros não participam. Os brasileiros entram na segunda fase, e aí na terceira fase, se o time brasileiro for eliminado, antes, né, a última fase antes da fase de grupos, ele vem pro sorteio da Sul-Americana, que foi o caso do Fortaleza, por exemplo, que foi eliminado aí nessa pré-Libertadores, mas conseguiu a vaga para a Sul-Americana. Então vou falar aqui de alguns times que estão nos outros potes. O Santos está no pote 1, então ele teoricamente tem um grupo mais fácil, mas isso é bem teórico. O pote 1 é Peñarol, Santos, São Paulo, LDU, que é um time sempre complicado, Estudiantes de La Plata da Argentina, Emelec, São Lourenço e Independiente Santa Fé. O Independiente Santa Fé se enfrentou numa Libertadores, se eu não me engano, de 2013. Enfim, é um time que joga Libertadores eventualmente. Assim. Então, pela colocação do Santos, fica aí no pote 1, pela colocação no Campeonato Brasileiro até, né? E ranking, não sei exatamente como que define isso. E aí, do pote 2, 3 e 4 virão
os adversários do Santos, lembrando que o Santos não joga contra outros brasileiros nessa fase de grupos. Só no mata-mata dali. Tem sorteio, se não estou enganado, mas isso é mais pra frente, né? Então o pote 2 tem Defensa e Justiça. Defensa e Justiça é um time que vinha pelo menos fazendo boas campanhas na Libertadores, no Campeonato Argentino e levando o time para Libertadores. A gente enfrentou eles em 2020. O Guarani do Paraguai também é um time sempre complicado, rival da Marginal que o diga. Volta e meia cruza com o Guarani do Paraguai. Red Bull Bragantino a gente não vai enfrentar. O Universitário, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se não... Universitário é Universitário do Peru, é meio comum, não lembro dele. O Glorioso Tolima, também não gostaria de cruzar com o Tolima, assim, para não perder mais uma piada, hein, mas é um time que a gente pode enfrentar. O Newell's Old Boys, que é um dos grandes de Rosário Central, né? Rosário Central é uma cidade um pouco ao norte de Buenos Aires, que é uma cidade grande, é uma cidade histórica, e tem dois times muito importantes na cidade, que é o Rosário Central e o Newell's Old Boys, time que é o time de coração do Messi, inclusive, o Newell's Old Boys, e o Messi que é rosarino. Então é um time complicado. O time argentino sempre é, né? Mas o Newell's é um time tradicional também. E o Palestino do Chile. Além do Botafogo, que a gente não pode enfrentar nessa fase de grupos. Então aí podem cair adversários muito complicados. Talvez o Palestino e o Universitário sejam os mais desconhecidos, assim, mas não necessariamente mais fáceis, né? O pote 3 tem o Oriente Petroleiro, que é da Bolívia, o Blooming, que é da Bolívia, o César Vallejo, que é do Peru, o Danúbio da Argentina, o Tigre da Argentina e o Estudiante de Mérida da Venezuela, além de América Mineiro e Goiás. Então o Santos escapa de América Mineiro e Goiás, mas tem aí outras opções. Eu particularmente acho que os outros times são realmente mais fáceis que América Mineiro e Goiás, até porque são dois times que dão muito trabalho pro Santos, né? Essas coisas que eu perdi 2 jogos pro Goiás no Brasileiro do ano passado, e o América sempre complica a vinda do Santos. Infelizmente a gente vai escapar deles. E aí no pote 4 tem o Fortaleza, que é enfim, venceu o Santos no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Santos não enfrenta nessa primeira fase, aparentemente. Pode enfrentar o Rinácia Esgrima, da Argentina, é um time que jogou Libertadores há alguns anos, o Taquari do Paraguai, o Puerto Cabello da Venezuela, que, se eu não estou enganado, é o time que tinha o Lacava, eu acho que é o time que revelou o Lacava, não sei se vocês vão lembrar, mas era tido como uma possível revelação que o Santos contratou e acho que nem chegou a jogar, e foi vendido para o time português, se não estou enganado. Audax Italiano do Chile, Milionários da Colômbia, o Huracan da Argentina. O Milionários é o que foi eliminado pelo Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. O Huracan da Argentina e o Magallanes do Chile. O Huracan também é um time bastante tradicional. Se eu não me engano, ele é da mesma região do São Lourenço. Só que o São Lourenço é considerado um dos 5 grandes da Argentina e o Huracan não. Porque os argentinos têm critérios muito rígidos, assim, na época que foram definidos os 5 grandes, era tipo número de títulos e número de sócios, uma coisa assim. Acho que o Huracan não cumpria uma desses dois critérios, mas era um time que já tinha uma torcida considerável. El Globo é o apelido. Então, acho que era uma boa fugir do Huracan. Os times argentinos, no geral, né, são times muito trabalhosos. Talvez a Venezuela pela questão da viagem, né? Mas, enfim, não consegui ver exatamente como é que é a situação de cada um deles na tabela, mas até lá a gente pode discutir, e no dia do sorteio a gente pode pegar e estudar mais especificamente cada um dos times, né, que caírem no grupo do Santos. Então dia 27 é o sorteio da Sul-Americana, que começa já na semana seguinte, para o Santos pelo menos, que é na semana do dia 5 de abril. 5 de abril é a quarta-feira. Ano passado o Santos estreou numa terça. Eu preferia que esse ano não fosse assim, porque terça-feira é dia do meu aniversário, 4 de abril, e isso historicamente não dá sorte pro Santos. Mas pode ser no dia 4, pode ser no dia 5, pode ser na quinta-feira, dia 6, que eu preferiria, inclusive. Mas são as possibilidades do Santos para essa estreia na Sul-Americana, que torço muito para que não seja a frustração que foi a estreia da Sul-Americana do ano passado, em que o time do Bustos, depois de muito tempo para treinar,
porque foi eliminado, que nem esse ano, na fase de grupos do Campeonato Paulista. Demonstrou um futebol horrendo contra o Banfield e acabou perdendo por 1-0. Esperamos que dessa vez seja melhor, apesar de que no ano passado ainda tinha esperança, esse ano está muito escassa a esperança por aqui. Certo, pessoal? Então esses são os possíveis adversários do Santos na Copa Sul-Americana. Se der tempo, amanhã eu faço com os possíveis adversários do Santos na Copa do Brasil, que também já está próximo aí de ter o seu sorteio da terceira fase, em que o Santos felizmente se classificou. Esperamos que consiga continuar mais algum tempo vivo. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí qual seria o seu grupo ideal. Eu não vou dar aqui palpite, porque é capaz de... Não sei, eu achei que o grupo com o Banfield, La Calera e a Universidade Católica do Equador era um grupo tranquilo e o Santos passou perrengue, né? Não vou aqui falar que... Não sei lá, Palestino, César Barreiro e Porto Cabello é tranquilo que vai o Santos cair com esses adversários e ainda passar sufoco, né? Pelo menos esse ano o Santos pode ficar em segundo, só que vai pegar o time da Libertadores aí. Não sei bem como é que tá a ordem disso, mas eu acho que é isso. Passa a Libertadores e aí os que passarem dessa fase enfrentam os primeiros colocados. Se eu não estou enganado é isso. Mas depois do sorteio, no dia do sorteio, a gente confirma o grupo sorteado e confirma também essas regras da Sul-Americana. Muito obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Arriba deles. Abraço!